assunto de hoje é muito legal, eu adoro falar sobre isso. Hoje eu vim aqui conversar com você sobre acupuntura sem agulha. Como assim, Cláudia? Eu nunca ouvi falar disso. Muita gente nunca ouviu falar disso mesmo. A gente denomina isso dentro da medicina tradicional chinesa como acupressão. O que significa isso? Utilizar os mesmos pontos e meridianos da acupuntura, mas ao invés de punturar com agulha, a acupuntura significa puntura com agulha, a gente faz o estímulo do ponto com a ponta do dedo ou com outros recursos, como por exemplo a moxa ou moxa, o bastão de artemisia, para aquecer o local quando a indicação pede aquecimento. Mas você pode utilizar o seu dedo para estimular qualquer ponto do corpo e isso é o que universaliza esse conhecimento e é essa parte que eu acho fantástica. Por quê? O uso da agulha ele é restrito aos acupunturistas e assim deve ser mesmo. E para ser acupunturista precisa fazer uma especialização reconhecida pelo MEC com muitas horas de prática e de teoria para ter condições de sair agulhando as pessoas. Não sair agulheiro, e sim ter condição de usar as agulhas de forma terapêutica. E qual é a diferença de ser agulheiro? Agulheiro é aquela pessoa que só troca a alopatia pela agulha, sabe? Usa ponto para tudo, ponto para isso, ponto para aquilo. Isso não é ser um bom acupunturista. Um bom acupunturista sabe diagnosticar conforme os conceitos Yin e Yang, os fluxos de Qi e os conceitos dos 5 elementos dentro da filosofia taoísta, isso é bastante complexo. Mas, para utilizar o dedo, a gente consegue ter esse conhecimento sendo adquirido de forma mais simples. É necessário, sim, claro, saber aonde que você está querendo enfiar o seu dedo, né? Pontos que não devem ser utilizados para determinadas pessoas, como por exemplo gestantes, tem vários pontos que são contraindicados, seriam utilizados para gestantes, e isso pede um conhecimento muito mais aprofundado que é necessário estar dentro de curso para aprender. Porém, hoje eu vim aqui te trazer este conceito e trazer alguns pontos isolados que são muito úteis da gente saber e eu vou te explicar por quê. Você talvez já tenha ouvido falar sobre esse nome, acupuntura sem agulha, ao ler ou estudar ou pesquisar sobre EFT, que é uma técnica bastante utilizada e muito eficaz para quebra de crenças e utiliza 9 pontos de acupuntura, incluindo esse, o VG20, aqui o Intran, ponto abaixo do globo ocular, o VG26, que é um ponto que eu vou conversar com você, abaixo do lábio inferior, abaixo da clavícula e abaixo da axila. Então, são pontos muito importantes, todos esses são pontos de acupuntura e a técnica do EFT é muito eficaz para quebra de crença, mas não é isso que eu venho falar com você hoje, tá? A minha intenção é poder te dar informações de que é sim possível estimular os pontos de acupuntura além das agulhas. Dentro do conhecimento da medicina chinesa e de algumas pessoas acreditam que a melhor forma, sim, de estimular um ponto de acupuntura é punturando com uma agulha. Porém, isso não universaliza o conhecimento e algumas pessoas, não raras, têm fobia de agulhas. Inclusive, criança, bebê, né, não necessariamente não deve ser utilizado, isso não é uma contraindicação, porém, às vezes isso afasta a pessoa da técnica. E sabendo que a gente pode estimular esses pontos com conhecimento, sabendo o que está fazendo, de outras formas, deixa tudo mais tranquilo, não é? Já atendi várias pessoas que tinham fobia de agulha e a estimulação era manual com acupressão. Então vamos entender alguns pontinhos específicos muito úteis que você pode estimular com a polpa digital. Vale aqui ressaltar que é importante que a sua unha esteja bem cortada, porque senão você não vai pode acabar machucando a pessoa com a unha. Mas não é com a unha que a gente faz, e sim com a polpa digital, ok? Então essa é uma informação bem precisa, não sai arranhando as pessoas. Vou falar sobre esse ponto aqui, que é um ponto muito útil
tá? O VG26, vasogovernador 26, esse é um ponto de emergência que todas as pessoas deveriam saber usar. Esse ponto já tem histórias e histórias, quem já me ouviu falar em palestra e tal, sabe que eu falo constantemente dessa história, inclusive foi uma história que acometeu uma senhora que desmaiou no meio de um voo internacional e não tinha ninguém para resgatar. E esse ponto realmente fez milagre no retorno dela. Achava-se que ela tinha tido uma síncope, inclusive. Depois eu não consegui acompanhar o restante do caso para ver o que tinha acontecido mesmo, mas o importante é que a mulher acordou, né? E vários comas alcoólicos, pessoas que já desmaiaram na minha frente, este é o ponto que você vai usar, é o ponto de ressuscitação. Esse ponto aumenta grandemente a oxigenação cerebral e ele é o ponto de despertar. Inclusive naquela aula que você está assistindo depois do almoço, morrendo de sono, caindo, quem é minha aluna sabe que eu peço para estimular o ponto VG26 para que você desperte, acorde, aumente as suas funções cognitivas, tá? Então, esse ponto ele fica exatamente entre nariz e lábio superior e você vai, ó, ele ocupa todo esse espaço aqui mesmo. Claro, depende do tamanho desse espaço aqui da pessoa também, do tamanho do dedo, né? No meu caso, tá acompanhando, tá preenchendo todo esse espaço exatamente na linha central. Apertou e fica, tá? Eu normalmente faço esse estímulo, ó, coloco uma mão atrás na região occipital e a outra mão vai com vontade, dói um pouquinho, não é confortável e é isso que faz com que a pessoa ressuscite, ou acorde, ou desperte, ou saia de um desmaio. Ponto muito útil que você tem que ter na sua caixinha de ferramenta de emergência, ok? Agora vamos para um outro ponto muito legal, tá? Na verdade é uma série de pontos que são os pontos para sinusite, para poder liberar aquela secreção retida nos sinos da face, desobstruir o nariz. Ao redor aqui na lateral do nariz a gente tem alguns pontos extras, tá? Que a gente chama da acupuntura. Eles estão livres, eles não estão dentro de meridianos, eles são pontos extraordinários que são tão úteis quanto os outros pontos. Tem um ponto muito importante aqui, ó, que chama Bitong, né? Na lateral da asa do nariz. Muito bom, então a gente vai fazer o quê? Com a ponta do dedo indicador, você vai na lateral do seu nariz, a partir, ó, lá de cima, perto da região do olho, fazer um movimento para baixo, até chegar bem na lateral externa aqui da asa do nariz e abre, tá? Faça isso algumas vezes, prepare-se para quem estiver com o ranho retido, a secreção vai começar a sair, tá? Então você vai fazer isso algumas vezes com uma pressão forte, isso aqui não é carinho, é estimulação terapêutica, então não é ficar fazendo carinho não, tá? É estimular mesmo, você tem que sentir a fundo o dedo na face e abre. Minha gente, isso aqui salva o ser humano, tá? Que tá todo encatarrado e ajuda a liberar bastante as secreções. A gente estimula esse ponto extra e o Bitong e abre, tá? E aí você pode fazer algumas estimulações 10 vezes, dar uma relaxada, dar uma suada no nariz. Se achar que ainda tem resto de secreção, faz mais umas 10 vezes. Só não vai marcar o rosto inteiro e se arranhar todo, né? Pelo amor de Deus, tá? E depois falar que foi eu que disse pra você fazer isso ainda. E esse é o tempo de estimulação do VG26 aqui. Você pode fazer... Cara, se a pessoa tá desmaiada, você pica ali até ela acordar, tá? E é assim que eu faço. Mas se é pra você despertar na aula, você também pode ficar aqui estimulando algum tempo, até que você começa é automático, começa a sentir opa. E talvez você ao longo da aula, dependendo da chatice que o professor e da monotonia que tá falando, vai precisar estimular mais de uma vez, né, gente? Então não tem muito essa regra do tempo de estimulação desse ponto aqui, ok? Do VG26. E para finalizar essa minha conversa com você, quero trazer mais um ponto, que é um ponto muito útil, muito massa, que a gente chama do Shenmen da acupuntura sistêmica. Shenmen é o ponto da paz de espírito, muito conhecido, que fica na orelha, na aurículo, né? Que a gente tem um microsistema aqui.
O Shenmen sistêmico, que é da acupuntura corporal, fica localizado na prega do punho, tá? Aonde fica exatamente este ponto? A gente vai caminhar, a gente sabe que o meridiano do coração está lá, ó, nessa linha em direção ao dedo mindinho, tá? Ele termina aqui, ele começa no tronco, viaja pelo braço e termina lá na ponta do dedo mindinho, tá? O C7, tá? Coração 7, ponto sétimo do coração. Graças a Deus, esses pontos estão traduzidos com números, porque antes era xuxuxaxum, né? E agora a gente conta eles por número, de acordo com o meridiano. Então, C7 é o sétimo ponto do meridiano do coração. Olha aí que fácil, né? Então, ele tá localizado, gente, na prega do punho, tá? Na prega distante do punho. A gente tem duas pregas do punho, a proximal e a distal. Ele tá na prega distal, já na região entre punho e mão, tá? Na dobrinha, na munheca, tá? E tem um buraquinho. Todo ponto de acupuntura tem um buraquinho. Uma dica preciosa aí pra você. Todo ponto, tá? Ela tem uma leve depressão. E claro que a nossa polpa digital tem que ser sensível a essa depressão. Mas vamos lá, vou te ensinar a achar o C7, tá? Se você caminhar da ponta do seu dedo mindinho, passa pela palma da mão, chegou lá, ó, na prega do punho, a primeira prega do punho, nesse sentido aqui, né? De lá pra cá. Aqui tá o C7, ponto preciosíssimo. O que esse ponto faz? Esse ponto é o ponto da paz de espírito, meus amores. Quem que não precisa da paz de espírito, né? Estamos todo meio doido, excesso de informação. Então eu mais uma doida aqui botando mais informação na cabeça de vocês. Então esse ponto aqui é um ponto extremamente importante para a redução de ansiedade, de excesso de preocupação, para dar aquela paz no espírito, trazer o Shen. O Shen, para a medicina tradicional chinesa, representa várias coisas, inclusive a representação da mente e a representação do espírito que mora no coração. Então, ao massagear o C7, que pode ser feito de várias formas, de preferência sempre no sentido horário para você massagear, a não ser que tenha um diagnóstico de que o coração está em excesso, elemento fogo em excesso e tal. Só que isso a gente não vai abordar aqui, porque todo mundo precisa de paz de espírito. O entendimento é esse, não é? Então você nunca vai sedar a paz de espírito, diminuir a paz de espírito, pelo amor de Deus, não faça isso. Todo mundo precisa aumentar a paz de espírito. Portanto, a gente vai fazer sempre no sentido horário, que é de tonificação deste ponto, tá? Então, ou você vai massagear no sentido horário, ou você aperta e fica. Você pode até utilizar o dedo indicador do outro lado, ó, polegar apontando aqui no C7, segura com o dedo indicador do outro lado e fica. Pode fazer junto com uma massagenzinha no punho, ó, para estimular um pouco mais. E aí você estimula esse ponto precioso da paz de espírito. Tá aí essas informações que eu espero que sejam úteis para vocês. E dando continuidade a esse papo de controle de ansiedade, o próximo vídeo vai ser sobre exercícios respiratórios para controlar a ansiedade. Fica comigo, aguarda, porque tem muito mais dessa semana.